Olá pessoal, como é que estão vocês aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E tem dias aí que eu não coloco vídeo no canal. E hoje eu resolvi fazer um vídeo. Hoje dia 11, né? 11 de fevereiro, um sábado. E como os meus vídeos são sem edição, é vídeo feito, posto logo o vídeo, não tem edição. Daí já é colocado hoje mesmo para que vocês possam ver, compartilhar e espalhar o vídeo para que que as pessoas possam ver e eu dar a minha parcela de contribuição para que a coisa que a gente tente mudar a coisa nesse país. Eu hoje resolvi falar sobre mais uma vez sobre o bolsonarismo, né? O bolsonarismo ele realmente deixou raízes profundas. Mas eu queria, assim, colocar um ponto aqui com relação a determinadas pessoas, né? Pessoas que são influenciadoras, no caso, né? Porque participam de um debate, de um canal de TV, comentaristas políticos, né? Faz comentários sobre política, sobre economia, né? Sobre questões de determinados assuntos relacionados à política e à economia nesse país. E eu não sei se o YouTube vai aceitar aqui eu falar, mas eu vou falar o nome do canal que eu vejo e eu vejo dois programas seguidos na parte da tarde. Não que seja uma coisa corriqueira, assim, ou que seja uma coisa que eu possa dizer assim, não, que sejam todos os dias. É quando eu tô livre naquele horário. Quando eu estou totalmente livre, eu não deixo de ver esses dois programas, porque me chama bastante atenção esses dois programas. E eu gosto de ver porque o primeiro é o CNN 360, que é com uma loirinha lá, que eu não consigo lembrar o nome dela agora. Os comentários dela são bem feitos e a notícia é dada e o esclarecimento é feito, né? Ela também faz o seu comentário em cima daquela notícia que ela vai dar, né? Daquele acontecimento. E depois do programa dela, ela entrega para o Felipe, é um rapaz do Rio de Janeiro que faz assim, o Arena, é um debate. Ficam ali com ele, presencialmente, 3 pessoas. Na maioria das vezes, 2 pessoas são já que já fazem parte, se não me engano, do programa. Uma convidada, um convidado, e um na tela, online, que esse eu lembro o nome dele, Hélio Beltrão.
É justamente sobre esse indivíduo que eu queria falar. E a outra tem uma Raquel, que é uma que é, se eu não me engano, ela é uma, tipo uma cientista política, né? Faz comentários sobre política. E ela começou como repórter, no jornalismo e tal, e chegou, deve ter aperfeiçoado aí a profissão e chegou até esse cientista político. Eu acho que ela tem essa formação. Eu acho que ela tem essa formação. Só que os comentários dela e desse Hélio Beltrão são, na maioria das vezes, tendenciosos. Tendenciosos. Criticam tudo, tudo. Ela não dá uma, nem ele, muito menos ele, o Beltrão, não dá uma opinião que você possa dizer assim, naquele dia eu me assustei. Por exemplo, ele o cara deu uma opinião favorável ao presidente da República, ao Luiz Inácio Lula da Silva, eleito agora, que só tem um mês de governo aí, praticamente, um mês de governo. Criticou ontem a viagem do Lula aos Estados Unidos e o comentário que o Lula fez numa entrevista com uma repórter da CNN Internacional, com relação à guerra da Ucrânia, com relação à taxa de juro de 13,5%, 13,75%, que o Lula acha exorbitante isso, né? E o Lula fez comparação com a Rússia, com vários países aí, e que a inflação está mais acima, vamos dizer assim, do que a do Brasil está hoje. E, no entanto, a taxa de juros não é tão alta quanto a taxa de juros de 13,75 como está hoje no país. Fala que o Lula não entendia economia para poder tá dando opinião sobre a economia. Com isso, o Lula cria um certo equívoco com relação ao mercado financeiro e que pode causar um caos aí no mercado financeiro e que os brasileiros possam vir a ter uma inflação mais alta e o encarecimento das coisas, como gasolina e os produtos de extrema necessidade de uso diário de uma casa, de um brasileiro, né? Eu não sei aonde que esse Beltrão ele vive quando termina o programa ali da CNN, se ele pega uma nave, e essa Raquel também, e às vezes até o apresentador também. Eu não sei se ele pega uma nave e vão para uma outra terra, para um outro planeta. Eu não sei também porque o salário dele deve ser um salário muito bom, muito alto, e eles possam viver com essa inflação que está aí absurda, com essa taxa de juros absurda de 13,75, e eles possam viver tranquilamente, porque pessoas como eu, que sou aposentado, né, e tenho aquele dinheiro, eu só tenho aquilo para viver. A minha aposentadoria foi assim para isso que eu me aposentei. Foi para isso que eu prestei um concurso público e cumpri com a minha etapa lá no órgão por onde eu me aposentei, e hoje recebo a minha aposentadoria via INSS, porque a empresa que eu prestei concurso, ela é uma estatal seletista, vamos dizer assim, tipo Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras, no caso. E sinceramente eu não sei aonde que esses caras, que planetas que eles habitam. Ao término do programa ali, eu acho que eles pegam uma nave e vão para uma terra totalmente
alheia a essa terra aqui que a gente habita, né? O Brasil, eles vão para outro mundo, porque como que o cara pode descer tanta crítica assim em cima do presidente da República e com relação a qualquer tipo de comentário, com relação à questão dos Yanomamis lá, né? O descaso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está aí para ser julgado e se tornar inelegível, quem sabe até pode ser preso. E eles são totalmente contrários a essa ideia de que o Jair Messias Bolsonaro possa sofrer esse tipo de sanção, essas sanções, tipo se tornar inelegível e, quem sabe até, uma suposta prisão para ele pelos crimes que ele cometeu quando era presidente da República, né? Ele e os seus aliados aí, como aquela ministra Damares, que não era para estar, mas já era para ter sido caçada, como o caso da Zambelli. Se realmente existisse lei nesse país para todo mundo, quando eu falo todo mundo, é para o pequeno e para o grande, porque a corda aqui no Brasil só arrebenta para o lado mais fraco. No caso, esses comentaristas tendenciosos, no início do vídeo eu falei bolsonaristas, que criou raízes nesse país, não é nem a questão de ser bolsonarista, não é nem esse título bolsonarismo ou bolsonarista, como queiram. Na realidade, isso nem sequer existe. Nem sequer existe. Pessoas já eram assim, eles agora estão eles aproveitaram o Bolsonaro para pôr a cara de fora, para mostrar a sua cara, para mostrar quem realmente eles são, na realidade. Quem realmente, como eles pensam com relação aos negros, com relação aos homossexuais, com relação aos índios, né? Porque a pessoa que ser a favor daquela devastação na Amazônia, né? Daquele crime com relação à natureza, né? A fauna e a flora, e com relação aos índios, pessoas, seres humanos, que estavam sendo dizimados ali pelos garimpeiros, né? Foi descoberto aí que tinha 150 quilômetros de estrada, máquinas pesadíssimas que a Polícia Federal agora está pondo fogo em aviões, pelo menos foi o que mostrou na imagem aqui no jornal, eu vi, né? Pondo fogo nessas coisas, rendendo garimpeiros que estavam tentando fugir, né? E tomando posse ali das coisas, como gasolina, barco deles e tudo mais. E já se falam até como que vai ficar esse pessoal, porque a estimativa é que tenha 20 mil garimpeiros para 30 e poucos mil índios. Quer dizer, quase que, né? Isso é um absurdo. O governo anterior estava deixando, como falou um ministro dele aí, anteriormente aí, vamos deixar passar a boiada, né? Isso com relação à madeira, com relação a ouro, os minérios lá para ser extraído ilegalmente da floresta amazônica. E com isso, entrando na terra dos índios, que é uma coisa que lá atrás foi demarcada, a terra dos Yanomamis, que não tem, esse povo é um povo que já habitava aquela área ali, antes do descobrimento do nosso país. Então, são os povos primários, entendeu? Então não tem por que
Nós, que chegamos depois, ir lá e dizimá-los, tomar o que é dele, se apossar das coisas alheias. E o caso não é nem isso. Matar as pessoas com doença, com fome, né? Não tinha posto de saúde, não tinha nada. Os índios estavam sendo dizimados. E um comentarista desse, que faz um comentário tendencioso para o governo anterior, tirando a culpa do governo anterior, não é que ele seja bolsonarista, não. Esse termo bolsonarismo ou bolsonarista, na realidade não existe. As pessoas são assim. As pessoas são racistas, xenofóbicas, homofóbicas. Elas já são assim. Eu que saí da minha terra lá do Nordeste e vim morar no sul do país, eu já falei aqui no vídeo anterior que eu nunca passei por essa situação. Pelo fato de eu ser nordestino, pelo fato de eu ter um sotaque diferente daqui do pessoal do sul. Até agora nenhum indivíduo fez qualquer tipo de gracinha comigo, porque se fizer, eu não vou deixar barato. Não vou. Apesar de estar longe da minha terra, apesar de ter 63 anos de idade, mas eu não vou deixar barato. Eu até já andei discutindo com alguns aí, mas por questões políticas. Não pelo fato de eu ser uma pessoa do Nordeste e tal. Andaram se falando muito aí dos nordestinos aí, mas perderam a eleição, os acampamentos foram retirados da frente dos quartéis e a coisa tá meio que... Mas aqui eles não param. No sul do país, eles não param. Teve casos aqui de professores no colégio que meu filho estuda, que colocou vídeo na sala de aula falando mal do Lula. Professor de colégio aqui, que eu falei até pro meu filho, faça um vídeo. Meu filho disse, não, pai, porque isso vai causar uma polêmica e eu não quero... Porque se a gente fizesse isso e fosse descoberto que fosse meu filho que tinha feito o vídeo, talvez a gente pudesse sofrer perseguições, até quem sabe até com relação às nossas vidas aqui, né? Mas aí a coisa até que se aquietou mais depois da derrota. O Fujão foi para os Estados Unidos, tá para lá, ninguém sabe se ele vai voltar, né? Se tivesse mesmo lei nesse país, ele já teria, era para estar aqui no Brasil, prestando depoimento, quem sabe até preso. Carla Zambelli, ministra Damares, todos esses coronéis aí lá de Brasília, coronéis mesmo, não é a palavra coronel relacionada a... Não, coronel mesmo, coronel da PM, que estava no comando ali, que deixou acontecer toda aquela desgraça que houve lá no dia 8 de janeiro, eram para estar presos essas pessoas, todas elas presas, todas elas presas. Mas acontece que a coisa aqui não anda, não anda. Aqui se prende o cara que roubou uma galinha para comer ali. Aqui se prende um cara que entrou no supermercado no desespero e tirou sei lá, passou a mão num pedaço de carne, escondeu numa bolsa dentro da calça para poder comer porque está com fome. Roubou um biscoito, qualquer coisa. Aí se prende, porque foi pego ali com um cigarro de maconha, se prende. Mas esses caras, esses mandantes desse crime bárbaro que houve em Brasília e dessa todos esses 4 anos de governo do Bolsonaro, todo esse mal que causou esse governo para esse país, todas essas pessoas que causaram mal a esse país estão aí, pessoas morando no exterior, pessoas que foram
trabalhar no Banco Mundial, não precisa nem dizer o nome aqui de quem foi, com um salário absurdo. Ah, tudo bem, ele tem formação, é, é um cara preparado, com formação, com pós-graduação, com, com doutorado nisso, naquilo, outro, fala dois, três idiomas. Não interessa. O cara é mau. E ele causou um mal aqui no nosso país. Ele tem que ir para a cadeia pagar, como os demais, todos eles bandidos. Quem é bandido tem que ir para a cadeia. O Lula está nos Estados Unidos, foi criticado ontem nesse programa Arena da CNN. Criticado, muito criticado. Se teve lá alguém que saiu em defesa do Lula, foi um rapaz lá, eu esqueço o nome do jornalista lá, saiu em defesa dele assim, uma ou duas vezes, as demais vezes também. Na realidade, ninguém aceita. Eles não aceitam. A realidade é essa. Eles não aceitam por serem jornalistas, por ter formação, assim, por ser doutorado, por ser doutor naquilo que eles fazem. Eles não aceitam ser governado por uma pessoa de origem nordestina, pobre, sindicalista, e que quer trabalhar, mais uma vez, em benefício da população brasileira. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam quando o Lula diz que vai tirar dos ricos, que os ricos têm que pagar mais impostos. Porque o Lula também dá brecha para que haja comentários sobre ele. Quando ele promete coisas lá na campanha e não cumpre. Como foi o imposto de renda, que ele prometeu que até R$ 5.000, quem ganhasse até esse valor, não iria pagar. Está lutando agora para colocar até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.604, porque até agora é isento até R$ 1.903, se eu não me engano. Ele quer aumentar essa isenção para 2.604. O engraçado é que eu encontrei como a fake news no Brasil, como as pessoas se deixam levar por fake news. Eu falei aqui num vídeo anterior meu que eu discuti assim, discussão sem briga, discussão, tipo debate, com um rapaz do Pará. Ele estava aqui a passeio, ele não mora aqui. E o carro dele estava na mesma oficina que o meu estava, fazendo uma revisão. E ele falou que o seu candidato, o seu presidente, ele agora vai colocar para R$ 1.900 para pagar imposto de renda. Eu disse, cara, onde você ouviu isso? Ah, eu sou formado em história. Eu digo, você é formado em história? Você me perdoe, eu não... É uma falta de educação até minha eu falar isso para você, mas você formado dizer uma coisa dessa? Porque veja como a má informação chega até as pessoas. Ele dizendo que o Lula iria colocar para quem ganha até R$ 1.900 pagar imposto de renda. Não, hoje a pessoa tem isenção até quem ganha R$ 1.903. E o Lula vai colocar, está tentando colocar, prometeu até 5 mil. Mas não vai conseguir. Porque o presidente aqui no Brasil não governa sozinho. Tem o parlamento, né? Tem o Congresso Nacional. Então, ele está tentando colocar até quem ganha 2 mínimos, no caso, R$ 2.604. O cara já estava me dizendo lá na oficina que o Lula queria colocar para R$ 1.900. Hoje já é isento disso quem ganha. É isento do imposto de renda, até 1903. Quer dizer, o cara ele fez faculdade aonde esse cara fez? No Pará, não desmerecendo os paraenses, né? De maneira nenhuma. Não desmerecendo, mas são pessoas que, ao ser bolsonarista, eles ficam cegos, ficam loucos,
E tá aí, tá nos Estados Unidos. Os loucos estão aí soltos nas ruas, ainda com as bandeiras tremulando nos seus carros, nas suas casas. E ele tá lá nos Estados Unidos, de boa, né? Tá tentando um visto italiano para poder morar na Itália, para não vir mais pro Brasil, porque ele tem ciência de que pode ser preso. Ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele foi do Exército. Ele foi deputado por sete mandatos seguidos. São 28 anos, né? E presidente da República. Ele não é bobo. E os filhos dele também. Não é bobo. São políticos. Tem formação. Um é até policial federal. Então é isso. Eu não sei para que planeta, ao terminar o programa Arena Debate da CNN, para que planeta vai esse Hélio Beltrão e essa Raquel aí, essa comentarista. Porque aqui no Brasil eles não vivem não, de maneira nenhuma. Eles não vivem no Brasil. Eles vivem em outro mundo. Esse é o vídeo de hoje. Por favor, espalhe esse vídeo, compartilha, certo? Se aparecer por aí, por favor, para poder ativar o sininho de notificações, que eu não coloquei, para dar o like. Dá o like, compartilha, ou então se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, porque essa é a minha parcela de contribuição. E eu sou muito grato a isso. Valeu, um abraço a todos, obrigado.